suas mãos, você que não trouxe, coloca diante do Senhor a sua família. Coloca diante do Senhor uma causa. Como assim, pastor? Algo que você está esperando e ainda não recebeu. Coloca diante do Senhor. Coloca o bem mais precioso. Oferece ao Senhor, que é a sua família, o seu coração. O seu coração. Aleluia. Eu vou dar um momento para os irmãos estarem colocando diante do Senhor, apresentando diante do Pai os dízimos, a oferta do seu coração. E antes, eu quero dar a paz do Senhor para os irmãos que têm assistido, que estão entrando agora. Nós estamos entrando um pouquinho mais tarde, como foi anunciado no domingo passado, devido aos direitos autorais. Nós não estamos podendo colocar os cultos, os louvores, na verdade, a partir das 18 horas. Então a gente está tendo louvor aqui na congregação local e depois a palavra a gente coloca online, amém? Então os irmãos que têm assistido, que têm nos acompanhado, não saiam, fiquem de olho quando tiver um inclusive ao vivo, que a gente vai estar entrando assim que acabar o louvor, amém? Levante bem alto o dízimo, a oferta, levante bem alto as suas mãos. Nós vamos fazer um ato de fé. Um ato de fé. Nós vamos orar aqui, apresentando ao Senhor a nossa família, os dízimos, as ofertas, o nosso coração, nesse momento no qual nós estamos aqui, Senhor. Pai eterno, Pai de poder, Pai de glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Pai, nesse momento, nessa noite, nesta oportunidade, te agradecer, Pai, pela Tua provisão em nossa casa. Te agradecer, Pai, que o Senhor tem estado conosco a todo momento, Pai, quando nós saímos para ir trabalhar. É o Senhor que tem nos acompanhado, é o Senhor que tem cuidado de nós, Senhor. É o Senhor que tem levado de volta todos nós para casa em segurança. Enquanto nós estamos trabalhando, os nossos filhos têm sido cuidados pelo Senhor. Nós somos gratos pelo alimento de cada dia, Senhor. Somos gratos, Senhor, por cada refeição, Pai. Somos gratos pelo teto, pela casa, Pai. Somos gratos pela cama que dormimos, Senhor. Somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui como a Tua igreja, Pai. Obrigado, meu Deus. Damos graças ao Senhor, Pai. Todos os dízimos, ofertas e tudo aquilo que o meu irmão está apresentando diante do Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade, Senhor. E tudo aquilo que eles têm pedido, Pai, que venha alinhar com a Tua palavra, Pai. Quando nós alinhamos os nossos planos, os nossos objetivos, a Tua palavra, Pai, é um sinal que nós estamos colocando à frente, Pai, e reconhecemos o Senhor que pode fazer todas as coisas, que é o Senhor que tem cuidado de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aos irmãos que trouxeram, os que não trouxeram, pode estar vindo aqui que eu vou estar abençoando no nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te abençoo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sobre a tua família, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmã Ângela, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, as bênçãos dentro do trono de glória do Senhor. E declaro, em nome de Jesus, que toda perseguição sobre a tua vida venha cair por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, toda
aquele que levantar para zombar, todo aquela pessoa que levantar para tentar tirar você do foco, o anjo do Senhor está na frente, cuidando e zelando por você em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos felizes com Cristo? Amém. Nos últimos dias, semanas, nós temos recebido muito de Deus. Não porque nas semanas anteriores nós não recebemos, mas a palavra do Senhor diz que a cada vez que nós buscamos cada vez mais, cada vez que nós nos aprofundamos cada vez mais, cada vez que nós estamos dispostos a receber e dar, sabe, a presença do Pai, ela vem de uma forma sobrenatural. Cada vez mais, como eu disse no culto passado, que você buscar o Senhor em espírito e em verdade, cada vez mais que você lê a palavra do Senhor, automaticamente você vai ter um relacionamento mais profundo com Deus. E quando gera um relacionamento profundo, gerará intimidade. E essa intimidade é no qual o Senhor vem falando aos nossos corações, às vezes em voz altiva, às vezes através de visões, de sonhos, e que nós possamos automaticamente receber sim de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Na semana passada eu divulguei um livro do Samuel Falcone, O Homem que Teve Tudo. Estou mostrando aos irmãos, é um livro que eu li. Não li todo, não deu tempo de ler todo, a semana foi muito corrida. Mas o pouco que eu li aqui, a gente pode notar a história de José. E interessante que esse livro, ele mostra várias passagens da Bíblia, falando de Abraão, de outros homens, no qual a Bíblia menciona, e tudo aquilo que é falado aqui, tudo aquilo que o livro nos mostra, tem todos os versículos detalhadamente explicando. Então eu sempre falo, você quer saber se é algo vindo de Deus? Tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a Sagrada Escritura, tem que ter. E esse livro eu não terminei ainda, mas eu já fui impactado. Quem quer que já conhece a história de José, eu aconselho vocês a estar adquirindo depois esse livro, amém? Em nome de Jesus Cristo. Fica aqui, o livro é O Homem que Teve de Tudo, de Samuel Falcone, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Aos irmãos que estão assistindo, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje nós vamos entrar num tema, num assunto que todos nós passamos. O que eu falei lá no grupo para os irmãos que puderem estar vindo ao culto, estar ouvindo dessa palavra? Porque antes de eu ministrar para vocês, Deus trata comigo, sabe? E vocês já têm conhecido, já têm me acompanhado, os irmãos, pastores já me conhecem, sou pentecostal, mas a gente é ministrado pela palavra de Deus. Quando Deus manda falar, ou Deus pede para falar, conforme você quer entender, a gente faz. A gente tem que ser obediente à voz de Deus, amém? A gente tem que ser obediente à voz de Deus. Então já falamos de muitas coisas, e esse assunto é um assunto no qual vai lidar com todos nós. Não é só para mim, não é só para os irmãos que estão aqui, é para todos. Todos passaram ou passam ainda por uma situação dessa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Eu fiz um pequeno resumo daquilo que eu vou ministrar, está aqui no tablet. Amém? Muitos perguntam, por que o pastor leva tablet para o culto? O pastor é a mídia. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente vai ler da palavra aqui e a gente faz um resumo. O que a gente não pode deixar, o ministro não pode deixar, é de passar o que Deus está pedindo para passar. Amém? A palavra ela não pode ser incompleta, porque se eu dar um passo maior que as pernas, ou se eu pular algo, a palavra ela não vai
Então eu sempre faço um resumo, ou aqui em folha, ou eu anoto na minha Bíblia, que é toda rabiscada mesmo, em nome de Jesus Cristo. É o irmão que fez a restauração da minha Bíblia, eu vou estar levando ela de novo para restaurar bem, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia também pentecostal, que está precisando. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, quantos já passaram por momentos no qual vocês foram humilhados? Pessoas falaram palavras que machucaram vocês, palavras no qual machucaram o seu coração. Você de casa, palavras que você talvez ficou magoado. E você, até mesmo você, às vezes um momento de raiva em uma situação que você passou ali e você machucou alguém que você tanto ama. Acontece, não acontece? Acontece. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o perdão. Amém? Nós vamos falar sobre o perdão. É muito difícil de perdoar, não é? Já repararam nisso? Às vezes, meu irmão, você fala assim: eu perdoei aquela pessoa, mas perdoa da boca para fora. Você me perdoa verdadeiramente porque eu te fiz aquilo? Perdoa. O perdão, às vezes, ele é reconhecido. A pessoa verdadeiramente, ela perdoou, mas ficou feridas abertas no coração. Ficou feridas abertas. Feridas no qual demoraram anos e anos e ainda não cicatrizou. Feridas no qual a gente não consegue fazer com que essa ferida ela venha fechar. Eu perdoo, mas eu perdoo uma vez só. Se você errar, eu não vou perdoar mais. Eu te dou uma única chance. Uma única chance. Agora, se você falhar, eu não perdoo mais. Já repararam? Às vezes a gente está ali ofende uma pessoa que nós tanto amamos. E da nossa boca saem palavras torpes, ou seja, palavras às vezes de maldição. Palavras negativas sobre a vida daquela pessoa. Seja na família, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Você de casa já passou por essa situação? Porque não há ninguém que não tenha passado por isso. Essa palavra então é para todos, inclusive para mim. Por isso que eu disse, antes de Deus tratar com cada um de vocês, Deus tratou comigo. Antes de levarmos a palavra, subirmos aqui no altar, estarmos aqui no púlpito, Deus trata conosco. Há momentos no qual eu vou pregar aqui, eu vou pular, eu vou gritar. O culto de quarta-feira foi aquele poder, aquela glória. Mas há momentos que Deus está falando: filho, hoje você vai falar calmamente. Eu quero levar essa palavra para o irmão. É Deus que conduz as nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Perdão. Perdão. Olha só. A falta de perdão nos leva a muitas coisas: dores, tristeza, mágoa, rancor. Leva a pessoa a choros constantes. Até a forma da pessoa agir muda. Ela não é mais ela mesma. Ela começa a ser mais agressiva. Porque quando a falta de perdão, a pessoa não consegue perdoar, aquilo vem gerando dentro dela e vai destruindo aos poucos. É algo muito sério. Essa palavra vem do trono de Deus. Nós precisamos, todos nós, entendermos o significado do perdão. Ela vem destruindo cada vez mais, ela vai destruindo. Aí a pessoa ela vai para o médico,
perdoar e não perdoar. São traumas que às vezes recebemos na nossa vida lá atrás. Coisas que magoaram de verdade. Mas Deus quer tratar isso em nome de Jesus a cada um de vocês. Deus quer tratar. Deus quer cuidar. Ninguém é perfeito. Ninguém. Pastor, mas o senhor está falando isso, o senhor é perfeito? O senhor é santinho? Não. Santos todos nós somos. Mas somos falhos. Quando falo que nós somos santos, porque nós buscamos a santificação em Cristo Jesus. Amém? Todos nós. É Santa Égida, Santa Solange, Santa Bíblia, Santa Belinha, né, irmã? Santa Belinha, Santo Gênio, Santo Júlio, Santo José. Todos nós somos santos, redimidos. Mas somos falhos. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Eu convido os irmãos, vamos entrar para a palavra agora, abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Você que precisa, sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha ao irmão, ao vizinho, ao parente. Não é o pastor que está falando. Nós vamos entrar a aprofundar na palavra de Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos doou, assim fazeis vós também. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13, versículo 12 e 13. Amém? Por que perdoar? Por que precisamos liberar o perdão? Para liberar o perdão é necessário. Será que somente dizer eu te perdoo da boca para fora resolve? Não, não resolve. A primeira razão está no versículo 12, quando o Senhor fala, quando a Bíblia fala, somos eleitos de Deus, ou seja, nós somos escolhidos de Deus. Você é escolhido de Deus, cada um de vocês são escolhidos de Deus. Recebemos uma nova vida, recebemos um novo caráter, recebemos uma nova mente e somos nova criatura. Tudo isso o texto nos mostra e fala. Olha só o que fala. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Somos eleitos do Pai. Somos eleitos do Senhor. É Ele que elegeu cada um de vocês. É Ele que escolheu cada um de vocês. Fazendo parte da nova vida. É impossível, meus irmãos. Quando você é uma nova criatura, é impossível você
tem como. Você que nasceu de novo, você que aceitou a Jesus Cristo, é impossível você dizer: eu não te perdoo. É a mesma coisa de você remar contra os princípios da palavra e o que Jesus nos ensinou. Estão comigo? Se vocês estão agindo assim, você de casa está agindo dessa forma, eu tenho que te dizer que vocês não converteram ainda. Porque é impossível. É impossível você dizer: eu não te perdoo. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Nós estamos vendo o versículo 12. Amém? Amém. Sabe por que é impossível entrar para a família sem saber o significado do perdão? Quando eu falo entrar para a família, é quando você aceita Jesus, você entrou para a família. E Cristo nos perdoou. Como eu posso estar numa família no qual eu não consigo perdoar, que aquele que é o cabeça nos ensina que nós temos que perdoar? Então, por que perdoar? Olha, continuando no versículo 12, ele está dizendo aqui: se alguém tiver. É o versículo, não, vamos para o versículo 13 agora. Versículo 13. Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Se alguém tiver queixa contra o outro, você tem queixa contra uma pessoa que ela te magoou? Muitas vezes, é o que eu disse, nós fazemos mal a alguém que nós amamos, e aquela pessoa ela passa a ter queixa. Fazemos coisas sem perceber que nós ferimos uma pessoa. Às vezes a gente está ali, a gente fere uma pessoa, ela dá as costas e fala: nossa, eu fui tão alegre para conversar com ela, e ela me tratou dessa forma, e sem você perceber, você machucou aquela pessoa. Foi algo que você nem percebeu, mas aquela pessoa ela se queixou que você foi mal com ela. Estão comigo, igreja? E o versículo está dizendo isso. Essa pessoa então ela passa a ficar magoada. Às vezes falam coisas por fraqueza, em momentos de ira, de raiva, e magoamos a pessoa. E isso vai gerar o quê? A queixa naquela pessoa. Seja com parente, com vizinho, seja quem for. Ela vai se queixar. Sabe, meus irmãos, não existe. É o que eu disse, não existe ninguém perfeito. Há pessoas às vezes que são usadas pelo inimigo, por Satanás. A paz, irmão, bom culto do Senhor, Deus abençoe. Pessoas que são usadas por Satanás para tentar, sabe, abre aspas, tirar a paz. Mas ninguém consegue tirar a paz, porque a paz que excede todo entendimento é Cristo Jesus. E se nós temos Cristo, ninguém vai conseguir tirar a sua paz. Ninguém vai conseguir. Pode tentar fazer o que for, pode tentar te provocar. Fica firme no propósito, fica firme em Deus. Fica firme. Mas ninguém é perfeito. Não há família perfeita. Como assim, pastor? Que família que é perfeita? Todos nós falhamos. Os pais falham, os filhos falham. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito no trabalho. Não há ninguém perfeito aqui na igreja. Não há. Todos nós, às vezes, cometemos algo. E principalmente se dermos brecha, vai acontecer. Mas a pessoa que está do outro lado, ela vai se queixar. Ela não está esperando receber alguma palavra, sabe, que vai machucar. Todos nós, como eu, como vocês, eu quero receber palavras
contexto. Filho, filha, esposa, marido, você ainda não conseguiu fazer, mas independente do que você está fazendo, eu estou com você. Vamos aprender junto, vamos crescer junto. Eu reconheço que você falhou, eu reconheço que você falhou, eu também sou falho, mas vamos prosseguir, vamos crescer juntos. Muda o contexto, muda as coisas, e o coração se enche, sabe? Mas eu posso dizer que você e eu estamos aqui nessa noite pela prova daquele que nos perdoou. Se você está aqui essa noite, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele nos amou, Ele nos perdoou primeiro. Ele nos perdoou primeiro. Pastor, tudo isso é bonito, mas o Senhor não sabe o que eu passei. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Aquele homem é carrasco, aquela mulher é carrasca. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Você não sabe, pastor, como que eu vou perdoar aquela pessoa que tirou a vida daquela pessoa que tanto eu amo? Perdoar não é fácil, não é? Por isso esse assunto é algo que nós precisamos entender. É por isso que quando eu pedi, não é para ver a igreja cheia, não. Quando eu pedi que vocês estarem presentes, é porque isso vai sim curar muitas feridas dos nossos corações, como curou a minha. Aleluia! Perdoar não é fácil. Eu vou falar aqui de mim. Preparar um sermão é fácil. É o que eu fiz. Está aqui no carro. Preparei. Coloquei. Marquei o texto. Está tudo marcado. É fácil. Agora, pregar sobre o perdão, aí complica. Como eu vou pregar sobre o perdão se eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez ferir? O sermão ele pode ser feito tranquilo. Agora, vim aqui pregar sobre perdão, se eu não consigo perdoar, não dá. Não dá. Antes de eu falar com vocês, como eu disse, antes de eu falar, Deus ele trata. Deus precisa tratar o ministro. Deus precisa. Porque Deus ele reconhece que o ministro da palavra, ele é a voz dele nessa terra. Todos nós, seja pastor, seja evangelista, seja missionário, seja quem for, nós somos boca de Deus nessa terra. Tem dia que Deus ele fala tão fortemente ao meu coração, que eu preciso me ajoelhar e falar: Senhor, isso é aqui, traga o que precisa ser tratado, mas não vou ali no púlpito ali e vir pregar a tua palavra da verdade, é a vida. Aleluia! Se eu não entender o significado do perdão, eu não conseguiria ficar aqui, meus irmãos. Não tem como. Continuando no verso 3, nós vamos ler Colossenses somente esses 2 versículos. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Suportando-os uns aos outros e perdoando-os uns aos outros. Por isso precisamos perdoar, porque já fomos e muito perdoados. Perdoar aquele homem, pastor, não vou conseguir. Perdoar aquela mulher que dizia que iria cuidar de mim, eu não vou conseguir. Perdoar aquele que pisou em mim, me apunhalou pelas costas, eu não vou conseguir. Agora que eu estou por cima, agora que eu estou bem, eu não perdoo mesmo.
Rabababaçu, bloqueio de babás. Rebababaçu, canto babás. Quanto mais longe estamos de Deus, mais próximo ao pecado estaremos. E jamais conseguiremos perdoar. Quanto mais longe de Deus você está, mais próximo o pecado vai estar de você. E quando entra o pecado, o coração ele fica duro. E você não vai conseguir perdoar. Agora, quanto mais perto de Jesus você está, mais consciência do seu pecado você terá. Como assim? Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais consciência eu vou saber quando eu estou pecando. Peraí, eu peguei. O próprio Espírito Santo vai te dizer. Você terá, e com isso será tocado, eu disse, pelo Espírito Santo. Aí haverá o quê? Renúncia e perdão. Eu quero dizer aos irmãos algo forte. Se você não consegue perdoar alguém, tudo que você faz para o reino é em vão. Olha que coisa forte. Se você não consegue perdoar o meu irmão, tudo que eu faço para o reino é em vão. Como assim que eu faço o reino? Eu pregar aqui é em vão, eu evangelizar ali é em vão, eu evangelizar na casa é em vão, eu fazer a obra é em vão. Tudo é em vão se não houver perdão. E vou mais profundo ainda. Se você não liberar perdão, nem a sua oração vai sair desse teto. Olha que forte. Olha como a palavra perdão é forte para aquele que aceitou Jesus, porque aquele que não aceitou, ele está vivendo uma vida de pecado. Ele não é uma nova criatura. Mas você que é uma nova criatura, você que aceitou Jesus, você que entrou na família, você tem que saber o significado do perdão. Aqui, porque agora nós somos nova criatura, pertencemos à família de Deus que nos perdoou. Aleluia! Marcos 11:25, não precisa abrir. Olha o que diz. Jesus ensina que ao orarmos devemos perdoar aquele que nos ofendeu, para que o Pai Celestial perdoe as nossas ofensas. As promessas é que, se perdoarmos, também seríamos perdoados. Caso contrário, não seríamos. Não é o seu pastor que está dizendo aqui, é Jesus que está nos ensinando. Jesus também nos ensinou: se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Olha só, Mateus 6,12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está na Bíblia. É como eu disse, eu amo a vida do pastor Márcio Baladão. Agora eu estou indo para o Batista. Fala calmamente. Meu amado, você precisa perdoar. Deus levantou o caído e cuidou de todas as suas feridas. Ele nos fez nova criatura através de seu Filho. Eu e você, nós fomos perdoados por Deus. Posso ouvir um amém? Levamos em nossa vida, olha só, é forte. Levamos em nossa vida por anos uma bagagem, levamos, carregamos às vezes coisas pesadas, de coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 40, não sei quantos anos. Essa bagagem fica pesada, você não consegue às vezes andar. Coisas que as pessoas fizeram, que magoaram o seu coração, coisas que você não conseguiu libertar.
foi só acumulando, foi só criando peso em você, fazendo com que você mude. Aleluia. Há muitas pessoas com depressão, porque elas não conseguiram perdoar. E ao guardar mágoa de alguém, isso entra dentro de você, te consome, te traz consequências. Aonde eu quero entrar agora? Na saúde. Se você não liberar o perdão, tirar de dentro de você algo que está te incomodando, essa ferida vai trazer consequências, vai te fazer mal. Essa noite, eu creio, eu tenho essa convicção que Jesus vai tratar de todos nós, não só por vocês, não só por você que está assistindo, mas comigo também. Ele vai tratar das feridas que estão abertas, Ele vai tratar daquilo que precisa ser tirado, daquilo que está consumindo, daquilo que está pesando. Ele vai tratar. Eu não lembro qual o versículo, mas Tiago ele nos alerta que a falta de perdão ela traz consequências em nossa vida. Isso vai gerar enfermidades, isso vai gerar algo ruim na sua vida. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 21. Você de casa, Mateus 18, versículo 21. Deixa eu procurar aqui também. Aleluia. Aleluia. Vou dar um tempo para os irmãos. Quem achou diz amém. Até que ponto devo perdoar? Até que ponto, pastor, eu devo perdoar? Eu devo perdoar aquele que me maltratou? Só um tiquinho? Ou aquela pessoa que acabou com a minha vida? Na infância, na adolescência? Até que ponto, pastor? Porque eu não consigo sair disso. O meu coração está machucado demais para eu conseguir liberar perdão. Isso que me tem levado, pastor, a um estado da minha saúde no qual eu não consigo sair. Eu vou no médico, não consigo. Chega lá e ele fala que não tenho nada, mas eu sinto essa dor. Até que ponto, pastor, eu tenho que perdoar? Mateus, versículo 18. No capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Precisamos entender uma coisa. Olha o que Pedro está dizendo. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aqui Pedro ele já está dando a própria resposta para Jesus. 7 vezes. E Jesus, ele responde algo importante aqui. Tudo que Jesus fala, mas olha que coisa maravilhosa. Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que não há limite para o perdão, para perdoar. Quando eu vou perdoar 70 vezes 7, será que uma pessoa, uma única pessoa vai
Aleluia. Aleluia. O perdão ele tem que vir, meus irmãos. Ficará, querido, sim. Ficará. Mas é Deus que vai tratar essas feridas. Você precisa primeiro liberar o perdão. E Deus faz isso. Estão comigo? Quando você machuca, quando criança, a gente corre, rala o joelho, dá aquela ferida e ela vai cicatrizando aos poucos, não é mesmo? Aí a gente vai, o que a gente faz? Está criando aquela casquinha, já começando a cicatrizar, a gente tira aquela casquinha e volta a ferida. Você não tem que voltar atrás. Se você perdoou, você não tem que voltar atrás daquilo que aquela pessoa fez a você. O perdão vem liberado. E quando você perdoa aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que talvez mudou todo o cenário da tua vida, é difícil perdoar, mas é necessário. Não tem como você estar em Cristo Jesus sem perdoar o próximo, sem perdoar aquela pessoa que te fez tanto mal. Há consequências que às vezes a gente nem percebe, consequências no qual haverá dentro de nós que a gente não está percebendo, mas falta de perdão ali, ele está te remoendo, ele está te deixando podre por dentro. Há essa necessidade sim do perdão, porque a falta de perdão também, a palavra de Deus fala que traz consequências físicas e mentais. A psicólogos, a medicina, vou colocar a medicina, ela diz que pessoas que não perdoam, eles fizeram uma pesquisa, essas pessoas elas adquiriram durante a vida várias enfermidades, entre elas o câncer. É o que eu ministrei aqui há um tempo atrás. A gente tem que saber como vem essa enfermidade, né? Mas a falta de perdão também, ela gera consequências também na nossa saúde. A pessoa começa a ter insônia, a pessoa tem sonhos daquilo que ela teve lá atrás, de abuso, violência. Uma criança que viu seu pai agredindo a sua mãe, uma criança que viu seu pai fazendo coisas com sua mãe, talvez ali ela colocou ali, recebeu aquilo e não falou para sua mãe. Ela não falou para Deus porque talvez ela não tinha entendimento que ela podia falar a Deus. E ela foi carregando isso na fase da infância, tendo alguns traumas. Chegou na adolescência e isso foi consumindo ela. Ele chegou na fase adulta e vai consumindo, vai consumindo. Mas somente Jesus ele pode te libertar, somente Jesus ele pode te mostrar o significado do perdão. Porque se você não aceitar Jesus, se você não saber que você aceitando Jesus, você é uma nova criatura, você não tem como, você vai perdoar da ponta para fora. E aquele que está em Cristo Jesus não consegue perdoar, você está indo contra a palavra sobre os princípios de Jesus Cristo. É como eu disse, a nossa oração não vai passar do teto. A tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser em vão. Jesus está chamando você essa noite. Filho, filha, é hora de renúncia, é hora de perdoar. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, nós já estamos terminando. Feche os seus olhos, já estamos terminando.
E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No céu, lá está uma que chegou a ser prostituta. No céu, há pessoas que chegaram a pecar. No céu, tem pessoas que não conseguiram magoar. No céu, tem pessoas que feriram outras. Como assim, pastor? No céu tem, porque eles conheceram a Jesus. E quando você conhece Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, tudo muda. Os seus pecados são apagados. E Jesus, a palavra de Deus fala que Ele não lembra mais daquilo que você fez. Mas se você é uma nova criatura em Jesus Cristo, você toma a posição de filho de adoção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu peço aos irmãos, nós já estamos terminando, eu vou dar um minuto para que vocês, em silêncio, apresentem ao Senhor se é algo que precisa liberar perdão, se é algo que aquela pessoa fez com você lá atrás ou ontem. Se você não lembra, mas você sente que algo está prendendo você, fala: Senhor, eu não sei o que eu fiz com aquela pessoa, talvez nem viva mais ela está, mas eu quero liberar o perdão. Eu não tive oportunidade, Senhor, de pedir perdão àquela pessoa, ela já se foi, porque ela me machucou, porque ela me maltratou. Eu não consegui liberar esse perdão com eles em vida, Senhor. Jesus está dizendo essa noite: apresente a mim tudo aquilo, tudo. É você e Deus agora. Não tem mais pastor, não tem mais irmão do lado, não tem mais irmão da frente, não tem ninguém. É você e Deus agora. É o momento de renúncia, é o momento de pedir perdão, é o momento de dizer: Senhor, trata-me, eu preciso ser tratado, eu não consigo mais. Dai no coração igual o teu, meu mestre. Um minuto, meus irmãos. Amado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Nós, como a tua igreja, Senhor, estamos diante da tua presença, diante da tua face, Pai, para te pedir perdão de todas as coisas do qual nós fizemos, Senhor. Pedir perdão porque nós ferimos aquela pessoa, Pai. Às vezes eu nem percebi, meus irmãos nem percebeu que feriu aquela pessoa. Mas nós estamos pedindo perdão agora, Senhor. Reconhecemos a nossa falha diante, Pai, de Ti. Pai, muitos anos atrás eu fui ferido. Pisaram em mim, me machucaram. Anos de sofrimento. Isso gerou um impacto na minha família, Senhor. Mas eu não quero mais lembrar dessas coisas, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não quero ser mais escravo do pecado, eu não quero mais ser escravo da falta de perdão.
Jesus. Obrigado, Senhor, porque se teve um dia algum trauma, o Senhor levou sobre si. E eu estou livre. O Senhor tirou, Pai, aquele fardo pesado das minhas costas à noite e me deu o teu fardo que é leve e suave. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo teu cuidado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus. Nessa noite, juntamente com os meus irmãos que estão presentes e aos irmãos que estão assistindo ao culto, nós rendemos graças e reconhecemos, Pai, que o Senhor é o nosso Senhor. Mediante isso, Senhor, se há algum irmão aqui presente que quer se reconciliar com Jesus, essa é a hora. Se tiver algum irmão aqui presente na igreja, levante a sua mão. Aleluia. A você que está assistindo ao culto, se Deus está falando, filho, volte como está. Eu perdoo os pecados. Eu vou tratar, já estou tratando o seu coração. Mas para você fazer parte da minha família, o Senhor, da família do Senhor, você precisa me reconhecer e aceitar. Se você está sentindo isso no coração, feche seus olhos, você que está assistindo, só escuta a minha voz. A você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, por algum motivo que não venha ao caso. Jesus, Ele não quer saber por que você se afastou, mas Ele está disposto, Ele está com os braços abertos, Ele está com o coração aberto para te receber, porque não há pecado que Ele não possa perdoar. E Ele está dizendo, vem como está, filho, filha, independente do que você fez ali, eu te aceito novamente. Volte ao primeiro amor, assim como foi cantado. Eu quero voltar ao início de tudo e ficar bem pertinho de ti, Jesus. Olha comigo, Senhor Jesus. Eu que um dia estava nos teus caminhos e porventura eu me afastei e desviei dele, arrependido estou. Humildemente eu estou aqui, Senhor Jesus, dizendo a Ti que eu quero retornar aos Teus caminhos. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, aquelas pessoas que fizeram mal a mim. Perdoa, Senhor, todos eles. Arrependido estou. E eu quero voltar do lugar que jamais deveria ter saído, que é diante da Tua presença. Amém. E você, filho, filha, que ainda não conhece Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje estou aqui e quero, nessa noite, te aceitar como meu Senhor e como meu único suficiente Salvador da minha vida. Entra agora, Jesus, faça morada, perdoa todos os meus pecados, na certeza que serei aceito em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Podem se assentar. Só vou dar uns recadinhos. Nós vamos finalizar, terminar o culto. Quem foi abençoado? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, os cultos aqui na igreja é todo domingo às 18 horas. Todo domingo às 18 horas. Eu convido os irmãos de Lagoa Santa e demais cidades, se querem estar conosco aqui, o culto às 18 horas, e será uma alegria muito grande estar com vocês aqui, cultuando ao Senhor. E às quartas-feiras nós vamos ter o culto de cura e libertação. Muitos testemunhos, muito que Deus está fazendo nesse dia.
estarem presentes também. E aos que não puderem, os cultos são todos transmitidos pelo Instagram da igreja. Amém? Glória a Deus. Nós não estamos tendo o ministério de louvor, então aos domingos, se às 18 horas ou às 19 horas começar um pouquinho mais tarde, é devido que não tem um irmão aqui louvando, cantando. Amém? No culto de quarta costuma gravar o culto todinho, porque está aqui um ministro aqui louvando com corinhos de fogo e tem sido bênção. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé para a bênção final. Quero agradecer aos irmãos que assistiram ao culto, agradecer aos irmãos presentes, agradecer a irmã que visitou a igreja. Volte sempre, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a cada ministro da palavra que tem orado, que tem estado aqui no bairro Vidiguerra, cada igreja. Que o Senhor continue abençoando vocês, pastores, ministros da palavra, e que a congregação ao qual vocês pertencem, que muitas pessoas venham entrar na congregação e elas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. E que muitas igrejas venham se abrir aqui no Vidiguerra e em demais localidades da Rua Santa, Minas Gerais e todo o Brasil. Esse é o desejo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça assim com a mãozinha para receber a bênção final. Quando nós colocamos a nossa mão em posição de receber, nós estamos dizendo para o Senhor: eu recebo tudo aquilo que será ministrado sobre a minha vida. Senhor eterno Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por cada vida aqui presente, cada irmão, Senhor, que representou a sua família. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, ela não vai voltar atrás, mas o Senhor falará, continuará falando fortemente ao coração dos meus irmãos, quando eles foram para as suas casas. Te agradeço, Pai, e já prepara, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Prepara, Pai, para o culto de quarta-feira. E eu creio, Senhor Jesus, que nós teremos aqui, Pai, grandes milagres que o Senhor fará, porque somente o Senhor pode proporcionar o impossível acontecer, em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia do favor, da graça do nosso Deus vivo. Vão em paz e que Deus os abençoe. Amém.